R$ 1,00 o quilo. Realmente, a gente tem que orar muito para comer carne. Pois é, comer carne hoje está um escândalo. Mas a questão era que a falta de respeito daquele que dizia, né? Ah, rapaz, eu estou em Cristo, nova criatura, está vendo que comida aí não vai me fazer mal algum, o ídolo não é nada, tem que comer mesmo. Então, mas não respeitava aquele que era ainda criança na fé. E nós temos que ter muito cuidado com isso, a maneira como nós nos comportamos no falar e no agir, diante daqueles que estão começando a caminhada agora. Porque uma coisa é a consciência de quem tem 30 anos, é ou não é? Agora quem tem 8, dá para você conversar certos assuntos na frente de uma criança de 8 anos? Não dá. Ela tem como compreender certos assuntos complexos da vida adulta? Não tem como. Nós precisamos o quê? Respeitar a consciência da criança. Não forçar que ela compreenda algo que não é tempo dela compreender ainda. Assim como na fé. Então Paulo, nessa terceira divisão, é a terceira, né? Que eu estou, a comida Paulo trata essa questão da consciência, dizendo, olha, tanto está errado quanto quem come, não porque come, mas porque come na frente do outro para escandalizar, quanto quem julga. Então vocês precisam o quê? No capítulo 3, no verso 1, ele diz algo que é interessante. Olha, eu estou escrevendo essa carta a vocês e gostaria muito de escrever como quem se escreve a pessoas espirituais, a pessoas maduras, a adultos na fé, mas não posso. Eu escrevo como quem escreve a carnais, crianças em Cristo, bebês, começaram ontem. Carnal no sentido de quê? De não compreender o que é a graça, de não compreender do que é viver em comunhão com a igreja. Porque ele já começa vendo o quê? Que havia muitas divisões na igreja. Paulo fundou a igreja, mas aí depois veio Apolo, depois passou Pedro por lá também, e isso fez o quê? Com que as pessoas ficassem favoritando os seus pregadores e falando mal dos outros. Favoritando, ia lá e dizia, ó, eu curti Paulo, mas Apolo não, e quem escuta Apolo não é de Deus. Então havia essa divisão, esse partidarismo, que enfraquecia a fé dos cristãos. Não há nada de errado nós preferirmos ouvir X mensagem. O que é errado é a gente achar que só X mensagem pregado por X pregador é o certo, e o outro está errado, porque não nos agrada a aparência, a maneira de falar. Não, aí Paulo diz, olha, vocês são crianças, não entenderam, são carnais. A gente acha que crente carnal é o quê? É o crente que vive entregue às obras da carne, mundanas, mas não, nesse contexto também é carnal. Quando você não entende quem é o cabeça da igreja. Na quarta nós estamos estudando o corpo, né? A anatomia do corpo de Cristo. E nós entendemos que tem muitos membros, com diversas funções, mas o cabeça é quem? Cristo. Inclusive, membros indecorosos no corpo, mas que nós precisamos aprender o quê? A respeitar, a não me expor, a não falar mal, a não se achar melhor e nem pior, porque em Cristo nós somos todos iguais. Não importa se eu acho hoje, ou se você acha hoje que é melhor do que fulano, porque não faz tal coisa, e fulano faz, olha, eu só lamento. Mas a graça de Deus é quem traz o perdão e a transformação para todos. Em Cristo nós somos um. E Deus só olha para nós com amor e misericórdia, por quê? Porque você ora, porque jejuma, porque você se santifica, porque você paga o preço, é por isso? É ou não é? Não, é porque Ele olha para nós e vê em nós o sacrifício de Cristo. Porque tudo isso feito sem Cristo aborrece a Deus. Jejum aborrece a Deus feito sem Cristo. Isaías 58 explica bem direitinho o que é o jejum que Deus quer de nós. Qual é o sacrifício que Ele quer. Então Paulo, outro assunto que ele trata, o quarto agora, ele fala, se eu enxergar, deixa eu botar a luneta aqui, sim, dos encontros semanais. Os encontros semanais da igreja, digamos, não sei se lá, mas provavelmente fosse no domingo.
nos encontros semanais havia uma desordem no culto, porque aqueles que tinham dons espirituais gostavam de mostrar, né, os seus dons, e falavam em línguas e profetizavam, e cada um sem respeitar o outro. Não havia respeito, havia uma imensa desordem. E Paulo escreve do capítulo 11 em diante, sem falar, quando ele chega no 11, da Santa Ceia, né, ou da Ceia do Senhor, como eles estavam celebrando, sem nenhuma consciência do significado do que é a ceia. Não esperavam uns pelos outros, uns ficavam com fome, outros comiam demais, outros se embriagavam. Então não havia nenhuma consciência. Mas aquela igreja, quando ela olhava para si mesma, sabe o que ela dizia de si mesma? Nós somos uma bênção, porque aqui nos nossos cultos tem profecia, tem línguas estranhas, tem ciência, tem revelação, tem cura, tem tudo. Nós somos uma bênção. Você percebe como é difícil nós enxergarmos os nossos defeitos, é ou não é? Muito difícil, muito difícil. Guarde isso aí, porque isso tem a ver com maturidade. Então ele trata também dos encontros semanais, para que haja ordem. Se você fala em língua, mas não tem quem interprete, o que ele diz? Fique calado ou fale consigo mesmo. É melhor você falar 5 palavras, mas que o povo compreenda, do que falar 5.000 em línguas estranhas. Se você vai profetizar, que profecia naquela época, não era isso que a gente está acostumado a ver hoje na timeline, né? Cara, esse que eu te digo, estou vendo agora uma porta aberta, não, estou vendo uma que se fechou, agora abriu de novo, mas Deus vai... Não era isso. Profecia naquela época era o dom de trazer a verdade de Deus em Cristo Jesus para a vida das pessoas. Mas qual era o problema no culto? Era que todo mundo queria profetizar, um estava falando, o outro se levantava e dizia, é assim, não tinha ordem nem respeito. Não é assim que deve andar a igreja de Deus. Então Paulo fala que eles deviam organizar os encontros semanais. E por fim ele fala da ressurreição. Existiam ali doutores, né, pregadores que diziam que não existia ressurreição, que a vida com Cristo era aqui agora e morreu, acabou-se, não haveria ressurreição. E no capítulo 15 a 16, além da saudação final, Paulo diz que se não há ressurreição, nós somos os mais miseráveis dos homens. E ele mostra que Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, não tem sentido a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, não tem sentido, vamos comer e beber e amanhã morreremos. Mas se Ele ressuscitou, nós também com Ele ressuscitaremos. Então a carta tem essas 5 divisões, Paulo tratando dos problemas. Agora, o que é interessante nós percebermos aqui quando lemos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, é que os problemas são o quê? Diversos. Sim ou não? Diversos problemas no meio da igreja de Corinto. Mas a raiz do problema, qual era a raiz do problema? Desde o início. Imaturidade. Desde o começo, Paulo já canta a bola. Fala das divisões, aí no capítulo 3, verso 1, ele diz, eu queria escrever como a pessoas espirituais, maduras, adultos em Cristo, mas não posso, porque vocês são carnais e crianças. E não é criança no bom sentido da coisa, como Jesus disse, olha, né, se quer dar o reino de Deus, você tem que ser como uma criança. Não era nesse sentido. Era no sentido do seguinte, você já viu a criança quando é pequenininha, ela fala, né, tem dificuldade, a gente acha bonitinho, né, ela lá, pai, mama, né? Bonitinho, né? Agora tu imagina essa mesma criança agora com 10 anos, papa, mama, totô, com 10 anos. Dá para aguentar um negócio desse, irmãos? Não dá. O bichinho tem algum problema, o pai não está ensinando. Porque o normal, o pai dizer, menino, fala direito, você já tem 10 anos, não é negócio de papa, papai, pai. Escolha como é que você quer chamar, agora papa não. Com 10 anos não dá.
Então ele estava dizendo que o quê? Pelo tempo, eram para vocês terem amadurecido. Inclusive, a enquete da semana lá no Instagram foi essa: maturidade vem com o tempo? Sim ou não? Com corda ou sem corda? Sem corda? Olha, é evidente que a gente precisa de tempo para tudo nessa terra, é ou não é? Mas nós não podemos afirmar que a maturidade vem com o tempo. Porque nós conhecemos pessoas que pelo tempo deveriam o quê? Ter outra mente, outra postura, lidar com os problemas, com as pessoas de outra maneira, mas ainda vivem numa infantilidade, numa imaturidade imensa, né? Você imagina que coisa horrível para alguém de 40 anos. Quem mais tem 40 anos aqui, além de mim? Naldinho, tá bom, os outros são mais novos. Alguém de 40 anos passar mais de um dia sem falar com a esposa ou com o esposo, por causa de uma briga dentro de casa, uma birra. Isso não é horrível, gente? É ou não é? Isso é coisa de menino birrento, não é nem de criança boa. Porque criança boa briga agora, daqui a pouco olha um para o outro e... Bora brincar? Bora. Aí já esqueceu. Mas o menino birrento não. Bora brincar? Ele diz, bora. Aí já olha assim, como quem diz, eu lhe pego agora, né? Então imagina você com mais de 40 anos passar mais de uma noite sem falar com seu esposo ou com sua esposa. Quem? Eu? Quando? Quando começou essa birra? Biche. Né? Então imagine que coisa feia para a gente brigar, discutir, né? Sair de um lugar porque não gostou da roupa de fulano, se afastar de uma pessoa porque não gosta, porque ele fala igual o patolino, né? A gente se afasta, mas se afasta pouco, mas não precisa se afastar e ir embora e deixar de mão. Isso é infantilidade. Olha, gente boa, os problemas eram diversos, mas a raiz do problema era uma só: imaturidade. Pelo tempo, eles mesmos se consideravam o quê? Maduros, prontos. Ninguém ali dizia, olha, a gente tem que mudar aqui a reunião, está uma bagunça o culto. Não, todo mundo estava muito bem, né? Divididos, discutindo, falando mal uns dos outros, mas estava tudo ok. Para eles estava tudo bem. Porque normalmente, geralmente, o imaturo não percebe. Percebe? Você lembra quando foi o dia na sua vida que você mesmo olhou para o espelho e disse, meu Deus, como eu sou imaturo? Você lembra desse dia? Ontem? Ontem. Mas menina, que coisa fantástica. Você ontem se lembrou disso, que era imaturo. Agora você imagina a gente com 30 anos ter que assumir isso. Não é ouvir dos outros, porque geralmente os outros não têm coragem de dizer isso com a gente. Tem? Eu até coloquei lá na enquete, eu botei assim, olha, ninguém nunca me disse que eu sou imaturo. E eu fiquei pensando, será que é porque realmente eu não sou? Ou porque eles têm medo de dizer e eu me jogar no chão, chorar, estirar a língua, bloquear no Instagram? Qual será a realidade? É porque eu não sou imaturo? Ou porque eles sabem que eu sou tão imaturo que se disserem isso eu vou cortar a amizade? Não é bom ouvir coisas desse tipo, é bom, gente? Não é bom, é horrível. Porque a gente estuda para ser, para se achar, para crescer, né? Para mostrar que sabe. E quando alguém chega, e geralmente esse alguém quando chega não é alguém de longe, é alguém que mora com a gente dentro da nossa casa, que olha para nós e diz, deixa de ser imaturo, rapaz. Como é que você não sabe lidar nem com seu filho?
Como é que você não sabe lidar nem com suas emoções? E nós às vezes achamos que isso é a coisa mais normal do mundo, porque é difícil se perceber nesse caminho, né? Muito difícil. Os problemas são diversos, que o imaturo causa, mas a raiz é a mesma. Ele se divide, ele se partidariza, ele não compreende a graça, cria problema, ele não respeita a consciência dos outros, pisa na fé de todo mundo, chuta tudo. Não entende. Imaturidade, mas está lá em nome de quem? De Jesus. De Jesus. Desse jeito. E aí, gente boa, Paulo trata esses problemas. A didática de Paulo é a seguinte, olha, ele descreve o problema e a sua raiz. Ele diz, olha, o problema de vocês é esse e a raiz é essa. É imaturidade. Em segundo lugar, Paulo mostra a solução. Simples. A solução é Cristo. Por que vocês estão divididos? Se não foi Paulo, nem Apolo, nem Pedro, nem nenhum outro que morreu por vós, foi Cristo. Por que vocês têm essa predileção? Vocês deveriam amar e absorver a verdade. Mas quando a gente busca esse tipo de partidarismo, é porque Cristo, de fato, não foi gerado em nós. Porque às vezes nós somos apenas seguidores. Seguidores de Jesus. E seguidores são o quê? Muitos. Mas não se comprometem com a verdade. Quem se compromete é quem? É o discípulo. Quem lembra da lição aqui, discípulo radical? O que é um discípulo radical? Discípulo radical, radical vem de raiz, radix, enraizado. É o discípulo comprometido, enraizado na palavra, com Cristo, não com tradições, não com crenças, não com ideologias ou filosofias ou teologias, mas enraizado na palavra de Cristo. E a solução para todos os problemas aqui que Paulo apresenta é o Evangelho. Porque para Paulo, os cristãos precisam aprender a ler o mundo e tudo que nele há, a partir da ótica de Cristo. A partir da ótica de Cristo. Isso é ser comprometido com a palavra, com o Evangelho, é ser enraizado, não só seguidor, porque o seguidor vem porque tem interesse em alguma coisa, em alguma manifestação espiritual, em alguma transformação de multiplicação de pão e peixe. Há um interesse em alguma coisa. No dia que aquele lugar, ou aquele pregador, ou pastor, não estiver satisfazendo os anseios do seguidor, ele vai embora para outro lugar que ofereça aquilo que ele quer. Mas o discípulo, ele não vem para receber, ele vem para se doar. Ele diz em que posso ajudar. Mesmo que ele não esteja contado entre os 12, mas quando ele vê a situação complicando entre os 12, ele chega e diz, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. E os 12 que eram para ter essa visão de quem é Jesus, e não tiveram naquele momento, mas outro discípulo que estava ali viu, e pegou aquilo que tinha e trouxe. Ele poderia ter ficado, olha, 12 homens que andam com Jesus, mas não entenderam quem ele é. Sabem nada, Jesus mandou ele dar de comer à multidão, eles estão ali discutindo, teimando com o mestre, dizendo que não tem como fazer isso. Ele poderia ficar criticando, ele poderia guardar seus 5 pães e seus peixinhos e ir para casa, porque a multidão realmente era enorme. Aquilo não dava para alimentar, mas aquele garoto tinha visão espiritual e maturidade. Mas era só um garoto.
era só um garoto. Não é a idade que define, é como nós olhamos, é o que nós enxergamos no mestre. Ou nós não lembramos que os mestres e doutores da lei, que conheciam a palavra do início ao fim, mas olharam para Jesus e viram nele um malfeitor. Mas o malfeitor que estava ao lado dele olhou para Jesus e viu nele um rei que tinha um reino e que podia o levar para esse reino, mesmo ele tendo errado a vida inteira. Isso é maturidade. Maturidade na vida de alguém que nunca pisou em uma igreja e não seria bem recebido em nenhuma igreja por causa daquilo que ele era. Mas tenha maturidade, porque quando colocou os olhos em Cristo, enxergou o que aquela multidão de gente não viu. E olha como o reino é contradizente. Olha como o reino de Deus contradiz a lógica humana. Então Paulo trata esses problemas, descrevendo-os, mostrando qual a sua raiz, apresentando-lhes a solução e convidando-os à mudança. Vocês estão assim, a causa é essa e a solução é essa. E aí cabe a nós querer ou não. Porque a raiz é a mesma, a imaturidade. E se nós percebermos, a maioria dos problemas da igreja de Corinto estava ligada à imaturidade. E a imaturidade não só cria problemas, como também os piora. Piora aqueles que já existem, porque não sabe lidar. Entendemos então porque Cristo nos chama para crescer. Não é para chegar e ficar como nós estamos, mas para crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Porque é esse crescimento que faz a diferença. Aí alguém diz, ontem você pensava assim, agia assim, falava assim, hoje você mudou. Graças a Deus. Graças a Deus pela vida de quem tem coragem de reconhecer os erros e mudar. Porque esse é o nosso processo de metamorfose. Como dizia Raul Seixas, metamorfose ambulante. Viver uma constante mudança, não se conformar com este mundo, mas transformar-se pela renovação do entendimento. Para quê? Para entender, experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas lidar com a imaturidade é triste. Por quê? Características de uma pessoa imatura, para ver se a gente já lidou com alguém assim, ou se algum dia na vida nós já fomos assim. Existem outros, mas eu separei algumas. Primeiro, falar sem pensar. Nós sabemos que as nossas palavras, elas têm o quê? Poder. As nossas palavras, elas tanto constroem quanto destroem, sim ou não? Constroem e destroem. Jesus disse que a morte e a vida estão no poder da onde? Da língua. Tiago diz que é um pequeno membro que se gloria de grandes coisas e é capaz de incendiar uma floresta. E como incendeia? E como incendeia? É inflamada pelo inferno, Tiago diz. Tiago quem desse, viu? É nessa hora que a gente fecha a boca, né? Tentando não deixar a língua se movimentar, porque a danada é indomável. Tiago disse que no cavalo você bota um freio aonde? Na boca dele e diz o caminho. Mas quem coloca um freio na própria língua? E Tiago diz que toda a nossa fé, crença, religião, amor a Deus pode ser jogado fora se nós o quê? Não dominarmos a língua. Se alguém não refreia a própria língua, engana-se a si mesmo, engana-se o próprio coração, e a religião desse é o quê? É o quê?
vã, é em vão essa religião, aonde eu não domino a minha língua, aonde eu solto ela como eu quero, onde eu quero, quando eu quero, sem pensar nas consequências do que eu falo. Você sabe que hoje tem pessoas chorando amargamente, porque lá atrás disseram uma palavra que mudou para sempre as suas vidas, porque não conteram a sua língua. Não souberam pensar antes de falar. Porque é interessante. Nós podemos ser imaturos, mas nós não temos como fugir das consequências da imaturidade. Pessoas que perderam amigos, pessoas que perderam família, pessoas que perderam emprego, pessoas que perderam a paz. Você já percebeu que tem gente que chega num lugar, está a maior comunhão, a maior alegria, ele diz uma palavra e todo mundo começa a... Rapaz, o clima aqui agora pesou. Aí tem gente que diz, parece que foi o diabo que chegou aqui. Foi não, é a língua. O diabo está lá. O problema não é o diabo, o problema é como a gente usa a nossa língua. Aí é mais fácil para o imaturo dizer o quê? É o diabo, irmão. É o diabo, irmão. Foi o diabo. O diabo está agindo aqui nesse lugar, eu sinto o diabo. Não, meu irmão. Vamos olhar para nós. Vamos crescer. O diabo anda em derredor. Mas quem está dentro, que pode fazer a coisa ficar boa ou ruim, é quem? Quem é? Pode fazer essa comunhão aqui ficar boa ou ruim? Quem é? É o diabo? Não. Nós já vimos aqui que nenhum homem de Deus ou mulher de Deus, em toda a Bíblia, nenhum deles foi derrotado pelo diabo. Todos eles foram derrotados por si próprios, porque se distraíram, foram imaturos, deixaram de fazer aquilo que precisava ser feito. Porque se o diabo tem poder de vir aqui e fazer o que quer, aí fica difícil. Quem é Deus? Não, mas está lá em Jó. Sim, em Jó o quê? O que está lá em Jó? Está lá em Jó que o diabo foi lá e o diabo é diabo. E Deus disse, tu viste meu servo Jó? Ele disse, vi, mas também, aí Deus disse, então vai. Foi Deus que mandou, não foi o diabo. O diabo é diabo, sempre vai ser diabo. Nós é que precisamos decidir a quem nós vamos servir, a Deus ou a nós mesmos. Falar sem pensar pode causar grandes problemas, mas é tão difícil segurar a língua, é ou não é? É ou não é, gente? É difícil demais. É mais fácil. Eu ia dizer um negócio aqui, não sei se eu posso dizer, não é feio, só é meio assim. Porque recentemente teve uma cantora que segurou um pum e passou mal, né? Foi para o hospital, inclusive os doutores dizem, não segura, né? Se for soltar pode sair ali, né? Mas é mais fácil segurar e adoecer isso do que segurar a língua. A gente solta, sem querer às vezes. Por isso que nós precisamos alinhar isso. Isso é maturidade. A segunda característica de uma pessoa imatura é que ela é levada pelos sentimentos, pelas emoções. Eu estou sentindo aqui, se não sentir, não tem sentido. Sentindo o quê? Paulo diz no capítulo 6 de Coríntios, que o cristão ele deve andar por fé, e não por vista, não pelo que vejo, nem pelo que sinto, mas por aquilo que creio. Eu não preciso sentir, eu tenho convicção, eu creio que é a verdade que transforma, não pelo que vejo, nem pelo que sinto, mas pelo que creio. Você sabe que muita gente se compromete em casar com alguém, ou compromisso de sociedade, ou qualquer outro compromisso, e de repente diz, rapaz, estou sentindo não ir mais não, e deixa a outra pessoa na mão, porque é levado pelos sentimentos, e Tiago disse que o homem assim, o homem dobra de coração, é inconstante em todos os seus caminhos. O vento leva, semelhante à onda do mar, vai para onde quer, até o diabo guia ele, porque bota lá um sentimento, ele hoje eu não estou sentindo de Deus, mas na verdade não é de Deus, é dele mesmo.
Porque nem todo dia você vai acordar bem, com disposição, com graça, com paz no coração. Vai todo dia acordar assim? Cheio dessa alegria? Vai? Não. Tem dia que a gente acorda, sabe? A gente não quer ver nem a nossa cara. Imagina dos outros. É ou não é, gente? Ou é só eu que acordo assim? Mas aí a gente tem que aprender a ir lá, dobrar os joelhos, o coração. Senhor, tem misericórdia de mim. Olha como é que eu estou hoje. Tu já pensou que qualidade de crente eu estou hoje? Com esses sentimentos aqui. Eu tenho até vergonha de estar falando aqui com o Senhor, mas eu vou fazer o quê? Não tem outra coisa para dizer hoje. Tem dias que não. Tem dias que a gente está bem. E é do processo. Agora, nós não podemos ser levados pelo sentimentalismo, pelas emoções. Diz uma frase bem conhecida, né? Quando a cabeça não, quem padece? O corpo padece. É preciso pensar. Por isso que o texto de Coríntios é: quando eu era menino, eu falava. Você já viu um menino pensar no que vai dizer? Pensa. O cara chega lá: olha, o tio Inácio, ele olha para você, e se ele não gostou da sua cara, ele não gostei do tio Inácio. Pronto, acabou-se. E é normal, é dele, é criança. O que não dá é para a gente agir assim. Eu lembro de um dia que a gente estava na praia e chegou um palhaço todo animado. Um palhacinho fazendo palhaçada com uma bolinha. E olhou para a Sofia, aí Sofia olhou e disse: eu não gosto de palhaço. Menina, o pobre do palhaço queria um buraco para se enterrar. Ficou ali sem graça. Mas me ajude aí, né? Mas é criança. Ela não pensa que aquilo pode ter magoado o coração do palhaço. Ela não tem esse raciocínio. E quando é criança, a gente releva. Mas quando é adulto, alguém chegar e dizer na sua cara: eu não gosto da sua cara, hein? Você já ouviu isso de alguém, Neldinho? Já? Já ouviu isso, Neto? Já? Eu também. Eu lembro um dia, uma irmã que é amada demais, ela sabe disso. Se estiver aqui na live, ela sabe disso. Não vou dizer o nome dela, mas se ela estiver aqui, ela sabe disso. Ela é muito amada por mim. Que eu estava pregando outro dia, e quando terminou a pregação, a irmã me chamou e disse: olha, eu quero lhe dizer uma coisa. Eu disse: pode dizer. Ela disse: eu tenho um ódio da sua cara. Ódio. Para mim, você é usada pelo Satanás. O que você prega é do Satanás, não de Deus. Aí eu disse: irmã, eu quero te dizer uma coisa. Diga. Eu disse: você sabia que por isso eu te amo muito mais? E ela ficou confusa e disse: como assim? Você está de palhaçada comigo? Não, eu estou lhe dizendo a verdade do meu coração. Porque eu prefiro lidar com a senhora, que chega para mim e diz o que pensa sobre mim. Por mais difícil que seja ouvir, mas eu prefiro do que lidar com quem me bate nas costas, meu pastor, meu querido, meu amado, e por trás me chama de diabo. É melhor um inimigo declarado. E isso não alterou em nada o que eu sentia por ela. E depois ela foi percebendo, foi vendo, e foi mudando. E mudou. E nada mudou. Agora, se eu fosse imaturo, você vai pagar o preço, né? Eu sou imaturo ainda, mas em outras coisas. Nisso aí não, nesse dia eu estava bem. Nesse dia Deus agiu. Mas quando Deus não age, aí dá logo aquele negócio ruim. Ixi, eu não estou me sentindo bem. Mas vamos lá, não é fácil lidar com isso, gente. A gente falou agora sobre o quê? Sentimentalismo, né? E outra coisa, outra característica do imaturo: não pensa como adulto. O que é pensar como adulto? A criança diz uma coisa com você, ela não vai depois pensar: rapaz, será que eu magoei Inácio com isso? Será que ele ficou triste? Não. Ela não pensa, diz e acabou-se. Acabou, você vai embora. No outro dia, se ela gostar de você, ela vai dizer: ah, você é muito legal. Como eu conheço uma menina aqui, que numa época de eleição, prometeu voto a um rapaz, uma criança, né? E ela dizia: ah, vou votar em você. Aí, um dia que o rapaz desagradava ela, dizia: olha, você já perdeu meu voto. Aí outro dia ele fazia uma coisa: ah, agora eu vou votar em você. A criança não reflete, é momento. Mas a gente como adulto,
mais sabem quem eu sou. E se eu sou imaturo, eu transformo a minha casa, em vez de ser, viu, Sandra? Sandra está lá, né? Em vez de ser a casa em um lar, é a casa em um inferno. Você já pensou lidar com alguém assim dentro de casa, gente? Fala sem pensar, age pela emoção, não se compromete com nada, não assume sua função no lar, terceiriza sempre. Já pensou um lar assim? Como é que é? É horrível. Imagina só. Então, o imaturo, ele não reflete. Falou e falou, esquece. Você que se vire. Aí você que ouviu, você não pode ser imaturo também e levar essa mágoa. E essa é a parte mais dura. Porque você ouviu, e quando você vai orar, aí Jesus diz, olha, lembra que teu irmão tem algo contra você? Lembra, Senhor, e aí? Mas é problema dele, Senhor. Ele disse, não, não é problema dele, é problema seu. Dele se ele assumisse, mas ele é imaturo, nem te procurou, e você está magoado com ele. Não espere ele vir pedir perdão, não. Deixe sua oferta aí e vá lá se reconciliar com seu irmão. Isso é duro, né? Sermão do Monte, não é fácil, mas vocês sabiam que no final do Sermão do Monte, Jesus disse assim, que fazendo essas coisas, vocês serão perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Olha, que coisa boa. Ser perfeito, e a palavra perfeito ali, não é impecabilidade, é maturidade, é ser maduro, capaz de lidar com as desavenças da vida, sem se magoar e sem magoar o outro. E aí, gente boa, me digam a hora, eu estou sem relógio aqui, 8h30, nós vamos encerrar. No próximo encontro nós vamos continuar, porque nós vamos falar sobre o caminho da maturidade. Não vai dar tempo hoje, vai ficar muito cansativo. Mas eu quero falar sobre o caminho da maturidade. É o caminho sobremaneira excelente. E é esse caminho que nós precisamos trilhar. Porque imaturos nós somos por natureza. A maturidade não vem com o tempo. Não vem, não espere que não é uma coisa que cai do céu. Que Deus diz assim, olha, receba a maturidade. Não tem essas pregações, né? Receba, receba. Aí eu lembro do cara, receba, receba. E o cara lá que não era cristão levantou a mão e me dê. E o cara recebe, e ele me dê. E o cara não dava nada e ele ficou ali querendo receber. E não recebeu. Porque não é assim. É um discipulado, é um processo, é um caminho. E nós vamos falar sobre o caminho, sobre modo excelente. É o caminho da maturidade. Porque sem esse caminho não há maturidade. Não há. Mas hoje, Pai, nós compreendemos que precisamos deixar as coisas de menino. E não é fácil reconhecer as coisas de menino que existem em nós. Aqui e acolá o Senhor envia um anjo para dizer para nós. E não são poucas as vezes que nós consideramos esse anjo um demônio, porque ele diz coisas que nós não gostamos de ouvir. Mas nos perdoe a imaturidade. Nos perdoe por termos essa dificuldade de enxergar o Senhor no caminho da nossa vida. E nos ajude a continuar. Nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Quero deixar os avisos. Quarta-feira estaremos juntos falando novamente, terceiro encontro falando sobre o corpo. Semana passada nós demos 3 passos. 3 passos, não foi? 3 passos para o membro ficar alinhado com o cabeça, né? Quem lembra quais foram os 3 passos ainda da quarta-feira? Não é possível. Eu vou perguntar no domingo da quarta e na quarta do domingo. Então, ou você aprende ou não vem. Mas foram 3 coisas que eu falei na quarta. A necessidade de conhecer a palavra, porque ela mostra o caminho.
a necessidade de olhar para a vida de Jesus, porque ele ensina como andar por esse caminho que a palavra mostra. E a necessidade de ouvir o Espírito Santo, se submeter a ele, porque é ele quem nos capacita para andar. Porque se eu só souber e tentar andar sem me submeter ao Espírito, eu não consigo. Porque tudo de bom em nossa vida é fruto do Espírito. Então, quarta-feira a gente continua nesse caminho sobremodo excelente. Mais algum aviso? Cestas básicas, nós conseguimos 15 cestas básicas esse mês, graças a Deus, que usou todas essas mãos para socorrer as pessoas que estão necessitando. Amém, meus queridos irmãos? Fiquemos de pé para agradecer a Deus. Pastor Teixeira, vamos encerrar louvando ao Senhor com aquele hino. Deus enviou, né, da harpa cristã. Quero agradecer a todos que participaram conosco aqui presencialmente ou online aqui no Instagram, no YouTube também. Estamos com um canal no YouTube, você pode acompanhar a mensagem na íntegra lá, tá bom? Vamos encerrar louvando ao Senhor com muita alegria, com muita gratidão. Comigo, todos. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por nossos pecados, por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer com alegria, porque Ele vive. Em meu coração não há temor não há, mas eu bem sei que a minha, ela está nas mãos, do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei, a nossa vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Amém. Queridos, gratidão a Deus, gratidão a todos que estão conosco. Amanhã, às 20h, nós estamos no programa Semeadores de Cristo com Flávio Lima e companhia.
para responder perguntas e falarmos do amor de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sempre com todos, para todos sempre. Todos dizem amém, meus irmãos. Uma excelente semana para todos. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão.